Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para a nossa aula, aqui no canal Bate-Papo Contato. Estive afastado alguns dias aí, resolvendo algumas coisas, mas estamos bem, estamos de volta aqui para continuar com a nossa série das nossas aulas, né? Falando sobre o fruto do Espírito. E hoje nós vamos começar um novo módulo, falando sobre longanimidade. Você sabe o que que é isso? Essa palavra tão até difícil de falar, né? É... Essa palavra longanimidade nada mais é que paciência. Talvez em algumas versões mais antigas da Bíblia vai parecer longanimidade, né? Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, né? E longanimidade, mas nada a mais que paciência. Vamos começar fazendo uma introdução aqui. A paciência é uma característica bastante interessante e é uma característica que precisamos bastante de tê-la, porque a partir daí mostramos que temos o fruto do Espírito Santo para as outras pessoas. Mas vamos ler Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Eu vou abrir aqui a Bíblia para vocês. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui. Gálatas 5. Deixa eu abrir aqui o meu documento aqui. Eu vou aumentar aqui minha tela. Diz o seguinte, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz e paciência. A partir daqui, descobrindo que o nosso tema é paciência, nós precisamos entender o que que é, qual definição podemos trazer que significa a palavra paciência. Primeira definição é a capacidade de suportar dificuldades sem se irritar. Então, é a capacidade de suportar dificuldades sem se irritar. E uma segunda definição, um pouco mais simples, está muito ligada à maturidade espiritual. Então, a paciência, ela é ligada à maturidade espiritual. Então, em resumo, baseando nessas duas definições, nós podemos entender que uma pessoa que é paciente é aquela pessoa que suporta adversidades, dificuldades do cotidiano, da vida, dos seus relacionamentos, sem se irritar. E ela é uma pessoa, automaticamente, isso traz que ela seja uma pessoa madura espiritualmente. Diante disso, é, como podemos entender melhor? Vamos entender. Como você sabe aqui nas nossas aulas, se você que já nos acompanha, você sabe que eu tenho feito um tripé, eu tenho montado uma estrutura como fosse um prédio para nós trabalharmos cada fruto, ou cada gomo do fruto do Espírito. Então, amor, eu falei amor para com Deus, amor para com a família, amor para com os amigos e colegas de trabalho, inimigos, irmãos da fé, né? Esse é o nosso tripé e nessa aula nós vamos continuar com esse tripé. Com esse tripé não, desculpa. Com esse formato. Mas hoje eu vou falar sobre a família. Hoje nós vamos falar sobre a família. A minha intenção aqui, falando sobre família, é que a família é as pessoas mais próximas de nós. A família é o grupo mais próximo que nós temos. É o grupo onde nós podemos contar nossas dificuldades, contar nossos segredos, nossos sonhos e, com certeza, não seremos julgados por isso. Quando a gente conta uma dificuldade, se você, vamos supor, você é marido, você conta para tua esposa uma dificuldade sua, você espera que você não seja julgado. Você que é esposa, fala para o teu marido e espera também não ser julgada, né? Seja bem compreendida. Você que é filho, fala para o teu pai, para tua mãe, ou para um responsável, um tio, uma tia, um avô, uma avó. E
Em contrapartida, você que é pai, mãe, tio, tia, que é um responsável, conta para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu neto, e espera também não ter esse julgamento, ó, correto? Então, a família seria o nosso porto seguro diante de todas as nossas situações, diante de todas as nossas problemáticas. Porém, nós, dentro de uma família, temos a nossa família são pessoas diferentes de nossas características pessoais. Então, por exemplo, tem pessoas que são mais pacientes, tem pessoas que são mais impacientes, tem pessoas que são mais agitadas, outras que são mais calmas, tem pessoas que pondera antes de tomar uma decisão, outras que já fala, já toma as decisões, já fala, já se explode. Então, nós vivemos nesse ciclo. Então, a família, as pessoas, os componentes de uma família não são iguais. E é muito comum, a não ser que a sua família seja diferente da minha, é muito comum você perder a paciência com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, com sua esposa ou seu esposo. É muito comum. Diante disso, diante desse quadro, eu vou apresentar três grupos de pessoas que você pode perder a paciência e vou trazer como recuperar essa paciência, certo? Então vamos lá. O primeiro grupo é os nossos cônjuges. Quem é a pessoa que talvez não conheça essa palavra, cônjuge, eu estou falando marido e esposa, tá? Então, palavras não sábias, ou seja, palavras que proferimos sem usar a nossa sabedoria, pode tirar a paciência do nosso cônjuge, ou seja, do nosso marido ou da nossa esposa. Ou mesmo palavras que são faladas para nós fazem com que perdemos a paciência. Ainda dentro desse contexto, uma falta de comunicação ou mesmo atitudes que deixam o nosso cônjuge triste ou irritado levam as duas partes perderem a paciência. Aqui é muito importante a gente refletir. Eu vou gastar um tempinho nesse tópico aqui que é muito importante, tá? Então eu vou deixar uma reflexão, uns segundinhos para você refletir. Você já perdeu a paciência com a sua esposa ou com o seu marido? Reflita aí um minutinho. Se a sua resposta foi não, que você nunca perdeu a paciência com o seu cônjuge, né? Seu marido ou sua esposa, eu não sei se dou os parabéns ou se eu duvido um pouco da tua percepção, da sua honestidade, né? Mas há casais que já estão casados há anos, o marido, a esposa é o equilíbrio ali que segura a tensão e consegue lidar muito bem. Para esses casais, então, eles nunca perderam a paciência. Mas no dia a dia, nós temos uma dificuldade. Nós vamos começar. Nós, maridos, temos uma dificuldade muito grande com isso, porque achamos que as nossas esposas têm que segurar a nossa pressão, o nosso estresse. Isso é um problema, porque as nossas esposas, hoje em dia, de modo geral, a maioria das mulheres, 70, 75, 80% das mulheres, elas trabalham também fora. Então, as mesmas tensões que talvez eu e você, as mesmas preocupações que eu e você temos, elas também têm. E tem um agravo ainda que ela é esposa e mãe. Então, ela tem que cuidar dos filhos, ela procura deixar as coisas nossas organizadas, seja roupa, calçado, etc. A casa em si, entendeu? Roupas, né, lavadas. Então, nós como homens que somos mais racionais, não somos muitas vezes muito emotivos, nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque no momento nosso de estresse ou no momento de uma palavra
errada, uma comunicação mal feita entre a mulher para o homem tem a tendência de explodir. Então, de forma sábia, usando, tendo esse fruto do espírito, né, que é a paciência, nós temos que nos controlar, controlar nossas emoções, como um homem. Estou chamando a atenção primeiramente dos homens, os responsáveis de uma casa, o marido, o sacerdote do lar, né? Estou chamando primeiro os homens para a conversa e dando uma advertência. É fácil, César? Não, não é fácil porque eu também sou assim. Eu também fico irritado. Fica tranquilo. Você não é o único, entendeu? Você, meu caro amigo que me ouve, você não é o único que se irrita. Eu também me irrito, certo? Então, diante deste quadro, nós como marido, como marido e pais, nós temos que nos controlar. A você que é esposa, eu também tenho uma palavrinha para você. Eu peço que você também tenha um pouco de paciência com seu marido, porque muitas das vezes vocês são pessoas mais ágeis, pessoas que enxergam além do que nós. Nós temos uma dificuldade de enxergar algumas coisas na vida. Principalmente um copo, um prato, as coisas estão na nossa frente, mas muitas vezes a gente não enxerga. Sabe aquela história da geladeira? Você fala uma coisa para o seu marido, olha, pega tal coisa na geladeira, o teu marido, primeira coisa. Ele vai falar assim, você fala assim, pega o pote de arroz que está na geladeira. Ele abre a geladeira e ele fala, pote de arroz. Aí você vai falar redondo. Ele vai olhar, vai procurar tudo que é redondo. Aí você vai falar com tampa amarela, por exemplo. Ele vai procurar passo milimetricamente o que você falar. Se você falar muito genérico, ele vai ter uma dificuldade muito grande com exceção de alguns homens que já é um pouco mais, podemos dizer assim, tem uma percepção maior, com exceção deles, o camarada vai ter uma dificuldade. Então eu sei que isso deve irritar muito as mulheres. Então eu peço para que as mulheres também tenham um pouco de paciência com nós, homens, certo? Então esse é o primeiro. Por que que eu estou trazendo os cônjuges primeiro? Porque o diabo ele quer destruir o casal. Entenda muito bem. Talvez a minha devocional vai ser um pouco, minha aula aqui vai ser um pouquinho longa, mas é importante, eu vou me esticar um pouquinho, mas fique firme aí, preste muita atenção no que eu vou falar, principalmente agora. A coisa que Deus criou maravilhosa foi o homem, a mulher e seus filhos. Constituição familiar. Uma vez que o diabo destrói a comunicação, a comunhão entre um marido e uma mulher, ele derruba toda a família. A mulher se levanta contra o homem, ou vice-versa, o homem se levanta contra a mulher, os filhos ficam num lar dividido, ele destruiu a família. Aí ele leva os filhos para onde ele quer. Entendeu como é que é a questão? Por isso que eu estou falando, homens e mulheres, procurem ser sábios, procurem buscar a orientação de Deus, procurem ter paciência uns com os outros, para que Deus não destrua a comunicação, a família de vocês. O segundo grupo, vamos lá para o segundo grupo. Opa. Vamos para o segundo grupo. Qual o segundo grupo que na nossa família nós podemos ter, podemos perder a paciência? Opa. Com os nossos filhos. Bom, seja por motivos de comunicação, desobediência, rebeldia, entre outros, os nossos filhos, eles requerem uma atenção muito especial. Eles demandam uma energia muito grande de nós pai e de nós mãe. Eu tenho uma filha de 3 anos, eu sei bem o que eu estou falando. O que eu estou falando aqui não é ilusão, não é achismo, é experiência própria, tá? Então eu estou te trazendo coisas que eu vivo, que eu procuro melhorar cada dia mais para trazer para vocês na minha aula.
Então, eu tenho uma filha de 3 anos, minha filha demanda muita coisa. Minha filha, ela corre, brinca, canta, mas ela demanda. Só que é o seguinte, há uma coisa dentro do nosso ser que veio já no DNA chamado pecado. Então, nós sempre vamos tender, sempre vamos nos curvar, vamos procurar sempre cometer pecados. E a criança não é diferente. A criança não é diferente. Ela vai sempre, vamos supor, a criança sempre vai procurar dar uma confrontada no pai e na mãe. Ainda dentro desse contexto, o mau comportamento para conosco vem por causa do pecado e nós temos um remédio para isso, que é a palavra de Deus. O que que a palavra de Deus nos diz? Que devemos disciplinar os nossos filhos. Efésios 6:2. Efésios 6:1 vai falar que os filhos têm que obedecer aos pais, os pais não provoquem a ira dos vossos filhos, certo? Mas nós temos que disciplinar. A Bíblia é clara em Provérbios também falar disciplinar o filho. Obviamente, não estou falando em agressão, obviamente, não estou falando que você tem que espancar seu filho e sua filha. Não. Mas você que é pai, você que é mãe, você sabe como disciplinar teu filho, até onde você pode ir. E infelizmente, você que me ouve, os pais, muitos pais ensinam até a palavra do Senhor, porém os filhos não querem obedecer. E isso faz com que os pais percam a paciência, cansem, certo? Fica cansado, aí o pai e a mãe grita, perde o controle, entendeu? Da situação. Mas nós temos, nós como pais, nós temos que pedir sabedoria a Deus. E nós pais temos que fazer de tudo para que nossos filhos entendam a importância deles dentro de uma família. Nós, pais, temos que procurar sempre que necessário, disciplinar os nossos filhos, segundo a palavra de Deus. Nós, pais, temos que ler a palavra de Deus para os nossos filhos. Por exemplo, aqui em casa eu tenho um hábito com a minha filha. Por isso que eu estou falando, o que eu falo, o que eu explico aqui para vocês, eu pratico. Então, nós pai, que nem eu com a minha filha aqui, antes de nós dormir, enquanto ela está tomando o leite dela, ela está deitada na cama tal, e eu vou ler a Bíblia para ela. Nós estamos lendo Lucas junto, eu estou lendo Lucas para ela. Ela está ouvindo, ela tem 3 anos, talvez não tenha a compreensão exata, mas ela está ouvindo. Ela está vendo o meu exemplo. E depois nós oramos junto. Então, pelo exemplo, ela vai sendo cativada. Se amanhã ou depois, né, a gente não deseja, se amanhã ou depois a minha filha virar as costas para Deus, não é culpa minha. Eu vou sofrer como pai, lógico que eu vou sofrer. Mas aquela culpa, embora o pai e a mãe sempre carregam uma culpa, mas aquela culpa que Deus vai pesar a mão em mim, não vai, porque eu ensinei desde pequena. Então, pais, primeiro, procure. Nossos filhos vão fazer coisas que a gente vai perder a paciência, é verdade. Isso aí é tranquilo, você pode se preparar, mas procure buscar orientação de Deus. Procure ter sabedoria para ter paciência para administrar essas situações. Bom, eu falei sobre os cônjuges, falei sobre pais e filhos, e o terceiro grupo, obviamente, são os filhos. Não obstante, não muito longe disso, muitas vezes perdemos a paciência até mesmo com os nossos pais pelos motivos mais fúteis que se possa imaginar. Então, aqui nós podemos usar um exemplo bem fácil. Você que é filho, você é filho, principalmente quando o filho é adolescente, início de juventude. Eu sei porque eu já passei por isso. Hoje eu tenho 37 anos. Eu sei muito bem. Você que é filho, muitas vezes você perde a paciência pelos motivos mais fúteis pro teu pai. O motivo que você podia engolir,
explicar, não. Meu pai falou aí, tá meio irritado, aí meio preocupado com alguma situação financeira, com o financeiro aí da casa. Você fica bravo, fica irado com seu pai, você perde a paciência com o pai e começa a responder pro teu pai. Ou porque nossos pais têm dificuldades em aprender algo. E com isso nós perdemos a paciência muito rápido com eles. Mas o que que você pode fazer em relação a isso? Pense um pouco. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, o que acontece na minha família. A minha filha, ela tem umas coisas que ela faz e eu perco a paciência com ela. Muito fácil. Até tem vezes que é muito fácil. Tem vezes que ela força também. Aí meu pai tá aqui na minha casa, eu tô na casa do meu pai fala para mim: Ixi, pô, quantas vezes eu tive que te ensinar a fazer tal coisa, a fazer tal coisa. Meu pai é vivo, graças a Deus. Mas meu pai sempre fala isso pra mim. Falou, meu, por que você perde a paciência tão fácil? Eu- Quantas vezes eu tive que fazer, tive que te explicar, tive que falar. Falei mais de 10 mil vezes pra você e você não aprendia. Por que você não pode ter a paciência com a tua filha? É um ensinamento que eu tenho. Lembra-se sempre que eu tô falando. O que eu falo acontece comigo também. Você não é, você não, eu não sou diferente de você. Não sou o super espiritual, o super santo, aquele que está acima da média, não. Eu também falho, fica tranquilo. Eu falho como filho, eu falho como marido e falho como pai também. Fica em paz. Tamo junto, mesmo barco. Vamos remar junto e vamos juntos aprender a palavra do Senhor aqui. Esse é o meu objetivo. Que a gente possa aprender junto, crescer junto na palavra do Senhor. Mas nós, filhos, temos essa dificuldade. Ainda mais nós, que nem. Eu sou da época de 89 e 90. A internet não tinha chegado no Brasil, tava a internet discada. Hoje que a internet é mais rápida, os nossos pais têm dificuldade com a tecnologia. Por que perder a paciência com eles? Por quê? Quantos anos eles se dedicaram para ensinar algo para nós que hoje nós dominamos com maestria? Ó. Talvez alguma coisa que ele ensinou, hoje você domina com maestria e hoje ele não domina tanto. Não estou nem falando de tecnologia, é uma coisa básica do dia a dia. Por que perder a paciência? Então, diante disso, vamos para nossas aplicações para finalizar nossa aula? Então, vamos lá. Número um, como reajo ao ser contrariado? Diante da minha família, eu perco a paciência facilmente? Então, vamos supor, eu falo uma coisa, eu como marido, eu como filho, eu como pai. Eu falo uma coisa, ou minha esposa, ou minha filha, ou meu pai, minha mãe contraria eu. Como é que eu reajo? Eu respiro, eu conto até 10, eu lembro como é que Jesus era, ou eu já perco a paciência, chuto o balde. Reflita. Qual o nível de paciência perante o meu cônjuge? Ou seja, você que é marido, qual é o seu nível de paciência com a sua esposa? Você que é esposa, qual o nível de paciência? De 0 a 10, vamos falar assim, de 0 a 10. Qual é o seu nível de paciência com eles? Será que diante da minha esposa ou esposo tenho este fruto que é a paciência? Eu produzo esse fruto do espírito que é a paciência? Ou não? Ou só com as pessoas de fora, com as pessoas talvez lá do trabalho, com as pessoas que é da minha família, as pessoas que são lá da comunidade da igreja que eu congrego? Será que é só com eles que eu tenho paciência? Ou em casa também tenho? Pense. Número 3. Perante os meus filhos, tenho demonstrado paciência para com eles? Será que quando eles erram, sou maduro o suficiente a fim de conversar com eles, mostrar o caminho correto, demonstrar paciência aos erros e tropeços deles? Lembre-se sempre de uma coisa: tem um ditado que fala que sempre tem que ter um adulto na sala. Quando se trata de filhos, o adulto na sala é o pai e a mãe. Então, o adulto na sala tem que ser o pai e a mãe, não o filho, correto? Então, diante dos erros dos seus filhos, da malcriação, da rebeldia dos seus filhos, como é que você tem tratado isso? Como é que você tem trabalhado isso? Como é que você tem tratado seu filho? Será que o filho do
um filho de alguém conhecido seu é mais elogiado, é bem mais tratado que seu filho, reflita muito sobre isso. E por fim, com relação aos nossos pais, temos perdido a paciência com eles facilmente? Será que temos sido maduros, compreendemos as dificuldades deles? É o que eu falei ali no tópico acima. Muitas vezes nós somos experts em alguma coisa, nós temos uma habilidade que o nosso pai e nossa mãe têm dificuldade. Eu falei da tecnologia que é o exemplo mais fácil, mas pode ser qualquer outra coisa. E aí, o que que você faz? Teu pai e tua mãe faz uma coisa errada, ou faz uma coisa pela metade e você olha aquilo. E aí, você tem paciência com eles? Lembre-se, tua mãe teve pelo menos 9 meses aí te esperando, quando ela estava grávida de você. E aí, como é que você tem lidado com isso? Fora às vezes que teve que ir no médico, aquela coisa toda, que teu pai também deve falar bastante para você no seu ouvido, eu imagino. Então, você tem tido paciência com eles? Lembre-se, primeiro de tudo, não é porque seu pai, não é porque sua esposa, não é porque seus filhos, porque você tem que produzir o fruto do Espírito. Por isso que nós temos que ter paciência. Então, diante disso, que possamos ter paciência com a nossa família, seja nossa esposa, nosso esposo, filhos e pais. Que possamos produzir o fruto do Espírito Santo, que é a paciência para a glória de Deus. Que quem olhar para nós possa ver Deus na nossa vida, possa ver a mansidão de Cristo, a paciência de Cristo em nossas vidas diante da nossa família. Amém? Se você gostou, se isso te edificou, te fortaleceu de alguma forma, compartilhe com seus amigos, curta o vídeo, porque o nosso objetivo aqui é ensinar a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, na tua presença, queremos ser grato por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por estarmos aqui aprendendo mais da tua palavra. Obrigado, Pai, por iniciar mais esse módulo, que esse tema, paciência, venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha mexer em nossos corações, a fim de que possamos praticá-lo em nossa vida diária, Pai. Abençoe cada pai, cada mãe, cada filho, cada marido e esposa que está aqui me acompanhando ou me acompanhará no decorrer desses dias, Pai, quando eles entrarem aqui no canal. Abençoe, Pai. Fortaleça, dê poder, dê graça, dê misericórdia para que eles possam ter paciência uns com os outros. Que a família dessas pessoas que estão me ouvindo, meu Pai, venha ser uma família forte, estruturada debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que a sua família seja abençoada, que você seja abençoado e até a nossa próxima aula aqui no nosso canal Bate-Papo Contato. Até lá.